localização de um ponto de acupuntura não depende apenas da palpação. É preciso saber onde palpar. E aí, todos os atlas de pontos de acupuntura trazem uma descrição teórica da localização de cada um dos pontos. Essa localização é baseada nas estruturas anatômicas e também nas referências que consideram os planos e as posições anatômicas. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesta aula aqui. Nós vamos falar um pouco sobre posição e planos anatômicos para facilitar a localização dos pontos na prática clínica. Quando a gente fala de medicina chinesa, a posição anatômica padrão é com os braços para cima. Então, toda vez que a gente falar de teoria de canais, de fluxo de Qi pelos canais principais, nós precisamos imaginar a pessoa nesta posição, com os braços acima da cabeça. Já na visão ocidental, a posição anatômica padrão é diferente. Aí, nós temos a pessoa de frente, com os braços para baixo, posicionados ao lado do corpo. E quando a gente fala de localização de pontos de acupuntura, mais precisamente nos atlas de acupuntura, o plano anatômico utilizado ou a referência anatômica é justamente a ocidental. Então, nós vamos considerar a pessoa de frente, com os braços para baixo, colocados na lateral do corpo. É assim que nós vamos utilizar as referências de posição e planos anatômicos. E aí a gente começa. Quando a gente fala de posição anterior ou posição ventral, significa na parte da frente do corpo. Então, é um ponto localizado na região anterior, na região ventral. Então, significa que está na região da frente do corpo ou na região do ventre, quando se fala no termo ventral. Agora, quando se fala em posição posterior, indica que esse ponto de acupuntura está localizado na parte de trás do corpo, região dorsal, região das costas. Por exemplo, todos os pontos Chu estão localizados na região posterior, na região dorsal das costas. E aí, a gente começa a ter as direções que vão ajudar também na localização correta dos pontos de acupuntura. Quando a gente fala na região anterior, nós estamos falando que estamos olhando da região posterior, da região de trás, em direção à frente. Então, por exemplo, falando de agulhamento de um ponto que está localizado na região posterior, fala-se assim: o agulhamento desse ponto é feito perpendicularmente na direção anterior. Quer dizer que ele vai ser feito de trás para frente, nesse sentido. Já na direção posterior, é ao contrário. Eu estou na frente do corpo e aí eu vou fazer um agulhamento que vai de frente para trás. Então, normalmente você vai encontrar lá a referência: agulhamento perpendicular na direção posterior. Então, agulhamento em um ponto na região anterior em direção à região posterior. Quando a localização do ponto fala em direção cranial, significa que é na direção da cabeça. Então, a partir da referência anatômica, em direção à cabeça. Por exemplo, eu posso ter uma referência do tipo 2 tsuns acima do umbigo na direção cranial. Então, eu sei que está acima do umbigo e não abaixo do umbigo e nem ao lado do umbigo. Já a direção caudal significa que está na direção da cauda. A partir da referência da estrutura anatômica para a localização do ponto, nós vamos em direção à cintura ou membros inferiores. Então, é para baixo. Por exemplo, aqui nós podemos falar da localização do VC4. Então, localização oficial e teórica do VC4. Na linha mediana anterior, então, anterior, parte da frente do corpo, linha mediana, a linha central, a linha média, 2 tsum, cranialmente, a margem superior da sínfise púbica. Então, qual é a minha referência aqui? Sínfise púbica. VC4 está a 2 tsuns cranialmente, ou seja, em direção ao crânio, em direção à cabeça. Ou então, 3 tsuns caudalmente ao umbigo. Então, se eu utilizar a localização do VC4 a partir da referência anatômica do umbigo, ele vai estar a 3 tsuns abaixo do umbigo, ou seja, em direção
caudal. É assim que nós fazemos a leitura da localização teórica dos pontos de acupuntura. E aí vem a direção lateral. Quando a gente fala direção lateral, significa que está em direção oposta ao centro do corpo. Então, nós temos a linha média, lateral é para fora. Estou indo para fora da linha média. E aí, eu vou encontrar o meu ponto de acupuntura. Por exemplo, o estômago 25. Ele está a 2 tsuns laterais ao umbigo. Então, linha média, lateral é para fora. Eu saio do umbigo, eu vou para fora, a 2 tsuns dali, eu vou encontrar o E25. E aí também temos a direção medial. O que significa isso? A partir da referência em direção ao centro do corpo. Então, lateral para fora, medial para dentro, ou seja, em direção à linha média. Mesmo exemplo aqui, o E25. Nós podemos falar que o E25 está a 2 tsuns laterais do estômago, ou então 2 tsuns mediais à linha do mamilo, que é o ponto baixo 15. Então, eu posso observar E25 ou lateralmente ao umbigo, ou medialmente ao baixo 15, que é o ponto que está na linha do mamilo. Quando a gente fala de direção proximal, e isso aparece muito na descrição de pontos de acupuntura, quer dizer que está em direção à origem do membro. Então, eu olho para a parte do tórax, quando é proximal, está mais próximo do ombro ou da coxa. Está indo em direção de onde sai o membro do corpo. Por exemplo, quando a gente fala aí da localização do baço 6, ele está a 3 tsuns proximais à proeminência do malelo medial, dorsalmente à margem medial da tíbia. Então, qual é a referência aqui? É o malelo medial. Ele está a 3 tsuns proximais, ou seja, ele está a 3 tsuns em direção à coxa, que é onde sai aí o membro inferior. Direção distal é o oposto. Então, aqui o que acontece? É em direção oposta à origem do membro. Eu estou indo para a parte mais longe do corpo, mais distal, mais distante do corpo. Então, por exemplo, a gente tem a localização do P4. P4 está no lado interno do braço, 4 tsuns distais, a partir da extremidade anterior da prega axilar, no sulco bicipal lateral. Então, qual é a nossa referência aqui? É a extremidade anterior, na parte da frente, da prega axilar, e está em sentido distal 4 tsuns. Está indo, então, de forma oposta à origem do membro. Está indo em direção à mão. E aí nós temos as direções compostas, que são, na verdade, a soma de 2 direções diferentes. Por exemplo, direção posterolateral. Significa que nós vamos de frente para trás, em direção à parte posterior, e na direção lateral, indo no sentido oposto da linha média. Essa, por exemplo, aí é a forma de explicar o agulhamento do P2. Quando a gente fala em agulhamento do P2, ele deve ser oblíquo, 45 graus, em direção posterolateral, de meio a 0,8 tsum. Jamais agulhar perpendicular, por conta do pneumotórax, ou na direção da linha média. Então, eu não posso agulhar P2, por exemplo, de forma medial, na direção medial. Eu devo agulhar na direção lateral e também na direção posterior, ou seja, eu vou afastar a ponta da agulha de todos os órgãos vitais que nós temos abaixo do P2. Então, essa aula foi bastante simples, mas para ajudar aí na referência, na localização dos pontos de acupuntura. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou comentário, basta deixar aqui embaixo que eu volto para responder. Se não, a gente se vê numa próxima aula aqui da Academia do Aprendiz. Até lá, tchau, tchau!